não tem jeito para desenhar, não tem jeito para as ciências, não tem jeito para a matemática. Eu acredito que isso é tudo mentira. Nós precisamos é de descobrir a porta de entrada, que é a paixão no outro. Ao ler, e ao ler cada vez melhor, a nossa forma de pensar muda. Há uma linha de pensamento que diz: se uma criança não gosta de ler, aquilo que tu tens que fazer para que ela goste de ler é obrigá-la a ler. Mas não pode ser obrigado, tem que ser seduzido e tem que se deixar que a criança queira ou não queira e esperar que ela queira. Espero que a escola hoje seja um bocadinho diferente, mas era uma escola que ainda tentava muito formatar as pessoas. Se para ler bem é preciso ler muito, quem tem dificuldade vai rejeitar a leitura. Então como é que vai superar? Quando se cresce a ler tem uma diferença muito grande em relação a outras formas, quer conhecimento, quer entretenimento, que é tudo ali, é a nossa imaginação, fica ao cargo da nossa imaginação. Eu tenho esta idade, tenho 75. Será que uma pessoa com 75 anos pode falar do seu desenvolvimento? Pode. Eu sinto que este trabalho me desenvolve permanentemente. Olá, o meu nome é Rodrigo Castro e dou-te as boas-vindas a mais um episódio do podcast Educa-te. Se esta é a primeira vez que estás a ver um episódio do podcast Educa-te, umas boas-vindas ainda mais especiais. Hoje o episódio foi a conversa que eu tive foi com o Hugo van der Ding e com a Isabela Alçada. Isabela Alçada, talvez possas ainda não saber quem é, mas se tens mais ou menos a minha idade, garantidamente sabes quem é a Isabela Alçada, de outra maneira, que é escritora dos livros de uma aventura, foi também Ministra da Educação entre os anos 2009 e 2011 e é uma figura muito importante que teve inclusivamente a trabalhar com o governo do ex-presidente Marcelo Rebelo de Sousa em tudo o que sejam temáticas na área da educação. Hugo van der Ding dispensa apresentações, artista multifacetado, humorista, escritor, cartunista, guionista, também tem um podcast chamado Vamos Todos Morrer e outro chamado Vamos Viajar na Maionese. E foi muito interessante ter a perspectiva de duas pessoas que vêm de meios muito diferentes, com uma ligação especial, que eu não te vou já dizer qual é no caso do Hugo, mas que permitem trazer uma perspectiva, apesar de contextos muito diferentes, de muita proximidade por causa da questão do meio artístico e da escrita. E por isso foi uma conversa muito interessante que estou muito entusiasmado para que tu ouças. O episódio de hoje tem o apoio da Fundação Pedro Queiroz Pereira, a quem agradecemos muito a participação enquanto nosso patrocinador e a dar este apoio para que estas conversas possam acontecer. A Fundação Pedro Queiroz Pereira tem feito um trabalho extraordinário em apoiar iniciativas que promovem um melhor futuro da educação em Portugal e estamos muito gratos por tê-los como parceiros a apoiar este episódio e o podcast Educa-te. Este episódio é gravado no Tumo, a quem agradecemos também o espaço para podermos ter esta conversa. O podcast Educa-te é desenvolvido em parceria com a Renascença e estamos muito felizes por estar nesta relação com a Renascença porque tem muitos conteúdos interessantes e ficamos muito felizes de poder trazer estes temas de educação também a mais pessoas. E já sabes, para que o possamos continuar a fazer, faço-te apenas um pedido, que é deixar um clique no botão de subscrever, seja onde quer que tu estejas a ouvir ou a ver este podcast, seja no Spotify, no YouTube ou em qualquer outra plataforma. E por isso, notas dadas, estamos prontos para aquilo que importa, vamos falar sobre educação. Espero que gostes deste episódio. Mas eu acho que esse lado se calhar ajuda muito pessoas como eu, por exemplo, que é para criar a relação emocional com a história. Ou seja, não história no termo isto é histórico, mas história no sentido de há uma narrativa, que é o que estás a dizer, se aquilo puder ter uma envolvência na qual tu te inseres, nem que seja emocionalmente, tu estás a participar. Vou falar, pai, recomendaram-nos uma coisa que é uma história sobre o primeiro carro que entrou em Portugal. Foi o Conde Avilés, sim, é incrível. de Cacém. Ele vivia em Santiago de Cacém e comprou um carro, foi a Paris comprar o carro, foi lá e tal, comprou o carro, depois com um amigo que era francês, depois voltou. E o carro veio. E tive lá um meio desastre de aviões. Quando foi buscar no carro. Acho que já estamos no ar, não já? Então vamos aproveitar, vamos ouvir esta história do início, Isabel. Esta que estava a contar, o primeiro carro que apareceu em Portugal. É do Conde Avilés? E estamos a falar de que ano? Foi no final, ainda foi no final do século XIX, agora não tenho a data certa, só que se tivesse posso ver para dar a data certa, não me apetece. Final do século XIX. É 97, acho que é um caso. E ele foi a Paris, foi no Sud Express e foi com um amigo francês e depois o carro veio para Lisboa e o mais curioso é que ele, quando chegou a Lisboa, ninguém o sabia pôr a trabalhar, porque puseram gasóleo, não, fizeram petróleo
pensavam que o carro trabalhava a petróleo, na verdade era a gasolina. E foi um senhor que trabalhava com máquinas industriais que disse, não, este motor parece-me que é com gasolina. Fizeram gasolina e o carro andou. Depois ele foi numa barcaça, o carro foi numa barcaça para o lado do Tejo, para chegar a Santiago de Cacém. Mas quando ia em Palmela, ele ainda não ia assim com muita facilidade em guiar, quando a Vilês tinha aprendido um bocadinho, vai para uma ribanceira e mata um burro. Que é o primeiro desastre. É o primeiro desastre. Exato, que era o primeiro tipo também apanhado a conduzir sem carta, provavelmente. Ainda não havia carta. Não havia carros, não havia carta. Ana Magalhães, hoje já escrevemos também uma história em que está a fotografia da primeira carta que foi emitida em Portugal, que por acaso era de um bisavô de um rapaz que foi meu colega no liceu. Portanto, eu perguntei-lhe, ele tinha ainda a carta do bisavô e não sei o que lá, me disse para localizar, etc. E então, eu estava a dizer do burro, o que acontece é que o conde pagou o burro, mas o dono do burro queria muito mais do que o burro valia, então chamaram um veterinário para fazer A avaliação do burro. E ele ficou de um dia para o outro. É muito engraçado. E a história foi-nos encomendada a Ana Magalhães e a mim pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém. E agora vinha no cozinha para cá, vínhamos a falar precisamente sobre o lançamento que vai ser em outubro. Sim. É engraçado, não é? Estávamos aqui a falar antes de entrarmos em on de como é que as diferentes pessoas retêm informação, neste caso sobre marcos históricos. O que tu também estavas a dizer que desde sempre, ou pelo menos tens um gosto pelas histórias e pela história. Tenho mesmo. Bem, é uma coisa, eventualmente há coisas e paixões e talentos que se nasce geneticamente, pode-se explicar, mas muito das coisas são as paixões que nos passam das pessoas que estão à nossa volta. A família, para começar, os professores, e esta conversa que estamos aqui a ter não podia ser melhor estar a ter com a Isabela Alçada, que fez muito parte também da minha paixão pela história, porque nós estávamos aqui a lembrar, claro, eu vinha a pensar, há os nómadas digitais, não é nómadas digitais, como é que se diz? Nativos, pessoas que já nascem com as redes sociais. Isso se chama... Nativos digitais. Nativos digitais, é isso. E eu não sou uma aventura, quando eu lembro-me de ser o primeiro livro de uma aventura. Em que ano foi, Isabel? Há 40 anos, penso eu. Foi 82. 82. 82. Eu tenho 34, ou seja, eu nasci em 91. Eu não me lembro de existir na minha infância sem... Pois é isso, eu não. Eu lembro-me de ser o primeiro, uma aventura na cidade, e de ser assim uma coisa... Eu já lia, e lia que havia mais ou menos o mesmo género, ou pelo menos para as mesmas idades, eram coisas de Enid Blyton que eu tinha escrito há, não sei, 13. Claro, e eu também li, adorava os livros dos 5, e de repente chegar uma coisa que tinha mais a ver connosco, de facto, era... Para mim, uma aventura na cidade é Lisboa, onde eu vivia, aquilo era tudo incrível. Mas para além desta, marcou-me tanto como uma aventura, uma coisa chamada Viagens no Tempo, que era fantástico, que era a história contada de uma maneira que é o que me apaixona até hoje, que é perceber como é que eram as casas das pessoas, onde é que as pessoas iam, onde é que as pessoas faziam. E eu lembro do terremoto de Lisboa, era assim uma coisa incrível. Nós estávamos precisamente a saber o que é que aconteceu no terremoto, mas tentando ir ao encontro das pessoas que teriam vivido na época e sofrido o terremoto. Há muitas descrições, há descrições fabulosas do terremoto, porque, ao contrário do que às vezes julga, houve um maremoto, um tsunami no Tejo, mas houve barcos que não afundaram e, portanto... Que viram tudo, não é? Claro. E há relatos desses barcos. Há pessoas que sobreviveram e que fizeram... O Jacome Raton tem umas... O Jacome Raton, que entra na nossa história, que é uma das personagens da nossa história, vivia onde é agora o Tribunal Constitucional, é o Tribunal Constitucional, e o Palácio Raton, precisamente, e os pais dele eram comerciantes de chapéus e não sei o quê, e ele no dia do terremoto foi para o telhado. E porquê? Porque andava lá à procura de uns papéis para vender, etc, uma coisa assim desse. E os pais tinham ido à missa, porque era dia 1 de novembro, dia todos os santos, e ele não tinha ido à missa, e quando senta a casa a abalar, ele estava no sótão, e em vez de vir pela escada, ele vai para cima do telhado na esperança de que a casa não lhe caísse em cima. E então do telhado ele vê tudo o que se está a passar à volta e descreve depois nas memórias
depois vai para a rua, vai. E a Ana e eu gostamos sempre de histórias que acabem bem, ou pelo menos que na peripécia acabe bem. Ele vai para a rua desvairado a pensar que ia perder os pais, e depois vê as brechas a abrir, os fundos de enxofre a sair do chão, etc. As pessoas numa aflição tremenda, e de repente vê os pais que andavam à procura dele com a mesma aflição que ele andava à procura. E é factual. É verdade. Sim. No diário. Portanto, nós entramos nessa história pela mão do Ratinho e pela mão de outros, e depois andámos a ver Lisboa antes e depois. As zonas de Lisboa é tão diferente o que se fez depois na mesma Baixa, que passou a ser muito mais organizada, mas ainda há uma zona da Baixa, junto ao Castelo de São Jorge, que ainda é pré-terremoto, porque aí o castelo não caiu, não é? Embora se pensasse que iria cair, até houve quem tirasse, aquilo era a Torre do Tombo, os documentos, são os documentos essenciais da história de Portugal, andaram a ser retirados com medo que aquilo ardesse. Não ardeu, nem se perdeu. Muitos estão na Torre do Tombo atual, que se chama também Torre do Tombo, e pronto, e andámos as duas a ver, entusiasmadíssimas, e depois lemos muitas coisas do Olicipógrafos, portanto... Que é isso? Eu não conheço essa palavra. Olicipógrafo. Eu às vezes nas aulas, agora vou-lhe dizer, já que estamos a falar também sobre a educação, por exemplo, havia um aluno que dissesse, eu nunca ouvi essa palavra, e diz, então diga. Olicipógrafo. Não é bom dizer uma palavra? Sobretudo porque fiquei nervoso, porque é uma palavra difícil. Olicipógrafo. Olha, a segunda já diz melhor. Olicipógrafo, isso deve ser alguém que escreve alguma coisa. Sobre? Olícipo, quem é? Lisboa. São os especialistas de Lisboa. E é muito engraçado. Nós andei a um Olicipógrafo, que é o Diogo Matos Sequeira. Nós andávamos em Campo de Ourique, depois também nos inspirámos numa família que vivia ali em Campo de Ourique, que era amiga do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, andámos atrás dele, ele não saiu, ele não foi à cama durante 3 dias a tentar organizar, e por isso às vezes eu admiro muitas pessoas que vão às catástrofes, ajudar quem está, tentar organizar, tentar com cabeça ver o que é que se pode fazer para salvar o máximo que for possível, sobretudo as pessoas, mas depois também o resto. E é muito engraçado. Nós andávamos ali à volta e de repente íamos sempre parar para o Matos Sequeira. Acho que era eu. Mas e é impossível, como vimos aqui esta descrição, é impossível, quando as pessoas põem paixão numa coisa, não ficarmos fascinados a ouvir, como estávamos os dois aqui a ouvir a história. É mesmo verdade. E eu fico muito a pensar em relação à escola, a importância tão grande de ter professores com paixão sobre um determinado assunto, que eu acho que isso até condiciona, sem nós sabermos, muitas vezes, o nosso futuro profissional e as nossas paixões, às vezes até pessoais, os nossos hobbies, etc. Por contraponto àquelas coisas que nós somos ensinados, e às vezes o professor com menos talento, eventualmente, que não temos jeito, essa coisa tão perniciosa que é o jeito, não tem jeito para desenhar, não tem jeito para as ciências, não tem jeito para a matemática, isso é tudo, eu acredito que isso é tudo mentira. Nós precisamos é de descobrir a porta de entrada, que é a paixão no outro. Eu vou dar só um pequeno exemplo muito idiota. Eu tirei a carta estando a falar há pouco do Conde de Avilés, tirei a carta há pouco tempo, há 2 anos. E já tinha começado, foi a 4ª vez. Não porque tivesse chumbado, mas desisti sempre daquela chatice que é o código da estrada. Eu ia a 2 aulas e dizia, não estou para isto, não me pagam para isto. E à 4ª consegui, e agora tenho a carta, porque isto é a prova de como qualquer assunto se consegue ser apaixonado. Apanhei uma professora que era vidrada no código da estrada, amava. Ela saltava a explicar. E quando se entra numa rotunda. Incrível. Mas é mesmo, e quando se põe paixão no que se está a fazer e a dizer, nós ficamos, eu confesso que bebia as palavras daquela pessoa. Então vamos ver se o Hugo sabe. Hugo, qual é a velocidade máxima que um caminhão pode circular na autoestrada em Portugal? Sim, eu aprendi, mas não respeito. Só aprendi para o exame. Caminhão? Por acaso não faz ideia, deve ser bem 90 ou 80. Não, deve ser bem 80. Não faço ideia. Eu não, caminhão não, conduz caminhões. Você não é professor, mas como é que um professor te faz uma pergunta, sabe a resposta? Não, isto é prioridade. Eu acho que a prioridade deve ser quem chega primeiro, quem se consegue entrar. Não é quem está na rotunda, é quem se consegue meter. Mas sabe, eu tirei a carta com 18 anos e estava grávida. Eu tive a minha filha com 18 anos. E
o exame, eu pensei que eu chumbar, por causa do código também, porque não tinha ido às aulas exatamente como e o professor disse-me assim, você não vem às aulas, vai chumbar. E eu estava na faculdade, pensei que estava no primeiro ano da faculdade, vou estudar sozinha e consigo safar-me nisto. E fui para lá nervosíssima, com medo do vexame de chumbar naquilo. Por acaso não chumbei, por uma sorte, mas enfim. Mas estava já agora, em relação a viagens no tempo, vou só dizer uma coisa que não resiste, até se cá não parece muito bem eu dizer isto, porque é quase gabar-nos, a Ana e a mim. Houve uma vez uma leitora que nos escreveu o seguinte, eu quando estudo História de Portugal não consigo lembrar-me de quase nada. Quando leio os vossos livros das viagens no tempo, não consigo esquecer nada. E nós ficámos, não era bem assim, era até melhor, mas nós ficámos, porquê? Porque nós tentamos construir uma narrativa em que tenha uma lógica interna e que as pessoas estejam lá, em que o leitor sinta que está a viver aquilo quase com as personagens. Isto é o que tentamos, não quer dizer que consigamos. Consegue, assim. A cena que para alguns conseguíamos, mas para outros não conseguimos. dá muito trabalho fazer isso. Ou seja, para a Isabel claramente ser apaixonada por aquilo que diz e pelas histórias que conta é natural. É natural. É natural. Eu acho Tem que um ser, professor que se queira colocar nesse papel e onde isso não seja natural é mais difícil. E depois com toda a carga que tem que enfrentar de avaliação, de currículo, do que quer que seja. É sempre flexível. Se as pessoas tiverem autonomia, capacidade de decisão, podem sempre ajustar. As pessoas às vezes pensam que são muito seguidistas. Sempre geri o currículo quando era professora. Claro, eu também dei aulas num período de maior liberdade que agora, o que é uma coisa incrível. Porque agora há talvez mais controle daquilo que os professores fazem. Será que há? Só que Ninguém está dentro da sala de aula. Não há, não. O único controle que há é depois as provas de exame, quando há exame. É o controle externo. Certo, eu lembro, eu tive um explicador de matemática, o professor Quintas, tomava cachimbadas dentro da sala de aula, à janela, era assim um professor com pé grande. Saudades. já não se podia, mas o resto Está a ver, era irreverente. o professor Quintas era assim, e o Quintas, eu a minha primeira profissão, já não sei se a primeira ou se a segunda, mas queria ser professor de matemática. E eu estudei num colégio até ao 9º ano, e a minha nota máxima, a matemática até ao 9º ano, era tipo 65%. Aqui dar em porcentagem. Quando fui para o liceu público, para a escola pública, a minha nota máxima durante 2 anos foi 10,5. Aliás, eu fiquei retido um ano no liceu porque anulei as disciplinas porque não ia passar a matemática, ia ficar só com a matemática pendurada. E fui para explicações para o professor Quintas. E o professor Quintas era uma versão semelhante ou equiparável à sua paixão pelas histórias, mas pela matemática. E não só pela matemática, mas pelo ato de ensinar. Diria, pelo ato de ver os outros aprender. Pois, isso é que é muito importante. E o Quintas conseguiu. Eu acabei o liceu com 19 a matemática. A ver? Com 19 a matemática, porque errei uma escolha múltipla. E o Quintas preparou-me para o exame, para eu ter 20 no exame. Tudo o resto, ele ensinava a partir, lá está, daquilo que me tocava e da forma que me tocava, mesmo sendo matemático. Porque isto é pôr a ciência a funcionar. Nós sabemos, a nossa memória guarda sensações, emoções. Nós, se tivermos um número, o PIN do cartão, não sei de quê, nós não guardamos o número 775, mas nós pensámos, 77 foi o ano em que nasci, que fiz não sei o quê, 50 e tal é a idade não sei de quem. É assim que nós guardamos as coisas, porque nós guardamos de facto. Mas sabes que há uma vertente, e gostava de perguntar isso à Isabel, há uma vertente na área da educação que se expressa na temática da leitura, relativamente à competência que uma criança desenvolve para a leitura, que se relaciona com o tempo de leitura. Com a experiência que tem. Exato. Leitura. E então há uma linha de pensamento que diz, se uma criança não gosta de ler, aquilo que tu tens que fazer para que ela goste de ler é obrigá-la a ler, Isso porque é quanto péssimo. mais ela ler, mas isto há uma linha de pensamento que é assim. É verdade, mas não pode ser obrigado, tem que ser seduzido. Tem que se deixar que a criança queira ou não queira e esperar que ela queira. E tentar com ela, não é para ela nem que encontrar alguma coisa que lhe desperte esse gosto. Sim.
Isso é, se quiser, o caminho. E, na verdade, logo que as crianças aprendem a ler, elas têm que ter muito treino de leitura para poderem adquirir a competência. E esse treino é dado, nunca se consegue fazer tudo na sala de aula, nunca. Claro. Ou a pessoa lê por si própria depois e vai treinando e encontrando um caminho, ou então nunca se desenvolve ao nível que nós dizemos que são um adulto com competência alta de leitura, com literacia, como agora se chama, não é? Portanto, a aprendizagem inicial é muito importante e depois é o treino que permite as pessoas irem consolidando, não é só consolidar, é desenvolvendo. A nossa língua, quantas palavras tem? Vamos lá ver se vocês sabem. Agora faço a entrevista. Tem umas Nunca boas puseram dezenas esta de milhares, não me sei, mas tem umas boas dezenas Bem, de no milhares. dicionário, 20 mil, 30 mil. 350 mil, ou entre 350 e 380, conforme os dicionários. Depois, nós usamos na nossa... Um adulto culto tem uma utilização passiva de 100 mil. Está a ver? Pode ter... Na linguagem cotidiana nós usamos 10 mil palavras, mas mesmo 10 mil palavras é imenso. E para chegar ao nível de conseguir ler automaticamente uma palavra, só ler automaticamente uma palavra, é preciso juntar as letras. muito treino. Não é só. São as letras, são os dígrafos, são as sílabas, são milhares de sílabas. Há sílabas com 5 letras. Há sílabas com 4, com 3, com 2, com 1. Há sílabas com 5 letras? Sim, transparente. É uma palavra até muito gira, não é? Transparente. Há muitas há sílabas com... Quão importante é que é... Isabel disse uma coisa que eu acho que pode ficar perdido, que é o ato de aprender a ler, de exercer a competência de literacia, não pode ficar na escola apenas. Não é só. Eu gostava também de ouvir isso. Eu gostava de ouvir você. Eu acho que o próprio contacto com o objeto livro, é isso. Desde bebê, desde que se nasce, dele estar à volta, até fisicamente, claro, isto agora depois depende também das circunstâncias, mas ver os pais ler tem é fundamental. Ver os avós ler tem mas se os pais e os avós lerem, mesmo assim pode ser leitor. Mas claro, evidentemente, não é? Sim, claro. Agora, realmente, se a pessoa for educada num ambiente de leitor, é mais natural que a pessoa também tente. Nós imitamos, a imitação é o princípio da educação também é muito importante. Agora, a questão é, se para ler bem é preciso ler muito, quem tem dificuldade vai rejeitar a leitura. Então como é que vai superar? Isso é que é a questão. Porque há miúdos que entram na escola quase já a saber ler ou passado pouco tempo já estão a ler. Pois há muitas situações. Agora, aqueles que têm mais dificuldade têm que ser o quê? Muito acarinhados e muito acompanhados. E a pessoa tem que os ouvir. Não pode ser, e isso que estava a dizer esse professor Quintas, o que ele fazia era ouvir os alunos e ir ao encontro daquilo que eles... Eu acho que se eu tivesse que descrever alguma sensação ou experiência de ter contactado com aquele ser humano, foi ter-me sentido visto. Pois, é isso. E é essencial. E agora, vejam bem a situação. Nós termos turmas que não há outra hipótese. De 20, ainda ontem estava um colega, professor, a dizer que tinha 28 alunos do primeiro ciclo. 28 é bastante, não é? E de quantas nacionalidades? Agora com muitas nacionalidades, alguns têm. Mas o problema é que cada um tem que sentir que é o único na sala para poder, e o professor tem que estar atento e captar os sinais que lhe permitem perceber que aquele precisa de uma ajuda especial. Mas, Isabel, eu gostava de saber como é que foi a tua experiência enquanto aluno também, porque é possível sentirmos todos vistos dentro de uma sala de aula? Tu és artista, entre aspas, ou seja, tu hoje expressas-te numa sociedade altamente produtiva de uma forma que é muito pouco produtiva convencionalmente, ou seja, há muito menos pessoas se calhar a terem uma carreira como a que tu tens, fazes podcasts, estás na rádio, lês, falas, escreves, pensas, fazes desenhos. Sim, não há uma carreira para isso. Eu não posso dizer que não era visto
escolas. Não posso mesmo dizer, era muito visto, porque acompanhava, eu hoje consigo também analisar-me psicologicamente aquela criança, e de facto tinha uma capacidade de aprendizagem, não era o único, não era um gênio, não estou a dizer que seja um gênio, mas de facto era muito rápido, e isso causava, como é muito comum acontecer nas crianças, o desinteresse absoluto. Assim que se percebe a primeira vez o que é que está o assunto em questão, partimos para outras coisas, não é? E eu tive a sorte de ser muito bom aluno e portanto não tinha a minha indisciplina, e era relativamente indisciplinado no sentido das piadas, das gracinhas, não era mal criado, não é? E compensava uma coisa com a outra. Os professores perdoam-me mais quando se é bom aluno em disciplina do que não. Mas adoro a graça de dizer, hoje a minha profissão é fazer tudo aquilo que os adultos diziam em criança para eu não fazer. É um bocadinho o que eu acho. Que tem a ver, eu já fiz o liceu há bastante tempo, não é? Mas espero que a escola hoje esteja um bocadinho diferente, e acredito e quero, mas era uma escola que ainda tentava muito formatar as pessoas, porque é mais fácil gerir um grupo homogéneo. Mas nunca é homogéneo. Ela estava a dizer. Ou tentar pelo homogéneo. Eu lembro sempre de uma história. Eu lembro-me, desculpa só acabar, eu lembro-me de sentir essa frustração no fundo quando queria ir por um caminho diferente, e eu fazia perguntas que depois, como já tinha esse historial de ser engraçado, quando queria ser levado a sério, queria mesmo perguntar, se calhar ir um bocadinho, então, e como é que era as casas dele? E eu já ouvi falar já como Ratão, e isso era sempre muito, muito cortado, porque é disruptivo. Não é só porque o professor está com a preocupação de que todos avancem, não é? E depois, se há um miúdo que é eufórico, era eu. Está sempre a falar assim, e que está a falar e que diz não sei o que, o professor diz: está bem, mas agora espera aí, deixa os colegas. Agora, como é que numa aula em que as pessoas estão todas, não é, numa sala, e a fazer em princípio o mesmo tipo de trabalho, se pode diversificar? Pode. É um grande desafio, não é? Pode. Conforme a gestão da sala de aula. A pessoa não pode, às vezes tem que explicar para todos, e depois diversificar o tipo de trabalho que eles vão fazer, conforme aqueles que são capazes de fazer sozinhos, que até vão mais longe, e aqueles que precisam de nós, professores, para os ajudar naquele momento. Isso é muito difícil exigir a um professor que, sei lá, imaginem um caso de um miúdo que ainda hoje comecei a ler um livro e que estava a dizer, era uma estatística dos Estados Unidos, que dizia que 1 em cada 4 americanos viu a mãe, ou 1 em cada 5 viu a mãe a levar algum tipo de agressão física. 1 em cada 5, vamos assumir, numa sala de 25, podem ser que estão lá 5. Como é que nós podemos pedir a um professor? Imaginemos que esta estatística até é válida, que eu imagino que possa não ser, mas vamos dizer que até é metade disto. Pois. Existem 3 miúdos numa sala de 28 que ontem à noite viram a mãe a ser amassada. Sim, nós estávamos aqui a falar num mundo um bocadinho. Como é que nós podemos pedir que um professor tenha a disponibilidade e a capacidade para estar fisicamente presente durante aqueles 45 minutos de aula, ou a hora, o que seja, estar a acompanhar os desafios que aquele miúdo está a enfrentar naquele dia? Consegue, isso aí tem que haver, claro, tem que haver. Que não existe? Existe já mais, apesar de tudo já há mais. Mais já significa que existe. Não existe. Não existe. Ela é muito otimista. Vamos lá meter aqui. Eu vou dizer. Não vamos estar a ser demasiado. Eu confio nos professores e confio na capacidade que as pessoas têm e não estou a dizer isto por razão nenhuma, porque eu não tenciono voltar à política. E, portanto, estou a dizer isto. É muito difícil porque a pessoa pensa fazer uma coisa e quer dizer, é de tal maneira observado aquilo que se faz e de tal maneira questionado que depois o ritmo de execução é muito lento e a pessoa aborrece. Eu gosto de ver, eu sou muito... Resultados. Eu gosto de ver resultados. Tive lá 2 anos, já foi? Tive 2 anos. Eu gosto muito de uma coisa que vocês os dois conhecem bem, que é claquete, ação. Adoro. E ver o resultado. E vocês veem o resultado do que fazem. Agora, no trabalho político, o resultado é muito mitigado. Eu acho que não é só na política, acho que na educação no geral isso é muito é verdade, mas nós vemos os resultados dos alunos e temos... Eu conheço esse senhor, certamente, que escreveu esse livro, o Adelino Calado. Sim, conheço, sim. Era professor e diretor de uma escola em Passo de Arcos, não é? Carcavelos. Escola Secundária de Carcavelos. E o Adelino pregava, entre aspas, uma forma de gerir a escola que era exatamente isto, a ação claquete. Mas é muito difícil e é preciso... Não, mas deixa-me dizer, de uma sala de aula, nós podemos, eu imagino, há um tema, e agora vão trabalhar
individualmente, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, o que quiserem os grupos. E eu vou-me sentar com os que preciso. E os outros têm E autonomia. os outros têm autonomia para fazer o trabalho deles, mesmo durante aquele período de tempo, está a ver? Eu vou ver como é que... Eu vou-me sentar, nem é para explicar, é para ver como é que ele está a fazer e para ir guiando, Eu percebo, está a ver? eu percebo. Agora, Mas tenho imensas questões. Diga. Já. Aí peço-nos a falar de um nível de ensino mais novos. E básico. quando se vai para um nível maior, como é que se pode... Não vou responder porque é uma pergunta que não tem resposta, mas é como é que se pode garantir que aquelas 25 ou 30 pessoas que estão ali, que têm já 15 ou 16 anos e que estão prontos a irem navegar o mundo sozinhos dos adultos, que estão a aprender de facto alguma coisa, que está a ficar alguma coisa e que não seja aquela coisa tão perniciosa de estudar para um exame final e acabar. Sim, não conseguimos garantir. Não conseguimos. É muito desafiante. É muito essa questão. desafiante. Eu estou a falar dos mais pequenos, porque vou-vos dizer, é que tudo se joga pelos Depois mais começa pessoalmente. Porque os que têm mais dificuldade quando são mais velhos foi porque durante a primeira fase não foram acompanhados. Eu gosto muito de uma parábola que é os sociólogos e psicólogos, que é a parábola dos talentos. Quem menos tem, menos avança, e quem mais tem, mais avança. E, portanto, a distância entre eles vai se agravando se nós não ajudarmos aqueles que têm menos. E isso julgo que nós podemos fazer melhor, mas não temos alternativa para fazer turmas diferentes, porque realmente, senão o sistema educativo está-me assim confortável do ponto de vista financeiro. Nós temos que ter, Pois, claro. não é? Às vezes questiono, com as redes sociais nós temos acesso à maneira como as pessoas escrevem português, por exemplo, só para dar um exemplo do mais escrever a nossa língua corretamente, eu acho que é o entry level de ser uma pessoa, se calhar não é, mas quer dizer, não, agora parece que as pessoas não sabem ler e escrever, não são pessoas. Mas o que eu quero dizer é a básico das competências. E eu penso, toda a gente, já esta geração, toda a gente fez pelo menos 12 anos de escola, não é? Como é que é possível? O que é que falhou aqui? Nós falta de treinos. O que falhou foi a falta erros de gravíssimos de Mas, treinos. Isabel, há uma pergunta que eu gostava de lançar aqui para a discussão, que é, Isabel disse uma coisa que é, temos que acompanhar o miúdo onde ele está, que é muito válido, e eu faço um bocado advogado do diabo, Faça muito bem. mas subscrevo a 100%, eu sou um humanista por definição, mas acho que ajuda também a fazer um bocadinho os contrapontos. E há uma idade na qual os miúdos terem limites é muito importante, não é? E um miúdo não tem capacidade para decidir se quer ou se não quer. Ou seja, compreendo o argumento de que é preciso encontrar um miúdo onde ele está, ou o jovem, 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos, seja o que for, para conseguirmos moldar a realidade em que ele se encontra, aquela que é mais benéfica para ele. Por outro lado, há momentos em que é preciso dizer, é assim, ponto final. Porque hoje em dia, com a informação e com o acesso às redes sociais, a malta acha que pode fazer tudo o que quer. Não, Depende. No caso da leitura, por exemplo, depende daquilo que se quer. E lá quiser está, que uma se pessoa passarem aprenda- menos tempo a ler, não vão ter tantas competências de leitura mais à depende do que frente. se queiras fazer. Se quiseres que as pessoas sejam competência a ler, que significa ler mecanicamente, rapidamente, ou escrever, o ato mecânico de ler, mas se tu quiseres seduzir as pessoas para a leitura futura, em adultos, aí não sei se nós temos um caso. Os nossos maiores escritores, assim considerados, não é? Os nossos clássicos, seja da Agostina ou essa, têm o drama de ter sido obrigado, das pessoas serem obrigadas a ler no liceu. E há muitos adultos que fogem de ler, acham a Agostina uma coisa, ou acham o essa uma coisa, ou o Camilo, e se pergunta assim: qual foi a última vez que leste um livro do essa ou da Agostina? Eu tinha 15 anos no liceu. pois, que nunca mais leram porque se calhar a forma como aquilo foi abordado também. Sim, foi esse caso. Pois, claro. Há muita resistência à E há muitos adultos que vão pegar nos maias foi hiper traumatizante. Mas é um livro incrível. Se alguém disser, é um segredo que tens que se descobrir. Mas e há tantos adultos que a gente vai conhecendo, dizem assim: peguei num livro, o Mandarim, por exemplo, porque há coisas, se calhar os mais é capaz de ser o Mandarim, pois digo. Agora, vamos chegar Mas é a mesma missão, é uma espécie de uma relação que ficou comprometida. Pois é. Porque não Mas sei isso é algo que a escola não falhou aqui. Não, mas aqui é mas o Plano Nacional de Leitura, que eu, na altura, quando foi lançado, quer explicar só o que é para quem não sabe? o Plano Nacional de Leitura era era um projeto nacional, digamos, nacional, mas que o cerne é na escola era ler na sala de aula livros que as crianças gostem. E conversar com elas sobre os livros, não a fazer grande trabalho sobretudo não a fazer trabalhos de gramática nem nada disso, fazer
ir da leitura para a compreensão da leitura, o que o autor quis transmitir. Comunicar a partir da leitura, ou seja, a realidade que o autor reconstitui através da escrita. E isso é que é empolgante. O que os leitores fazem quando procuram um romance ou até um livro informativo é o que é que eu vou aqui buscar que me interessa. Não é o que é que eu vou aprender, é o que é que me interessa, o que é que me dá gozo. E o prazer, sim. Exatamente. E às vezes está a ler um livro, está a gostar imenso. Eu agora estou a ler um livro que se chama Azul da Prússia, do Amadeu Lopes Sabino. O livro é magnífico. Ele é difícil porque tem muitas referências culturais, difícil no sentido, para professores, é ótimo para professores porque os professores têm aquelas referências, muitas daquelas referências. Depois anda de geração em geração e não sei o quê. Eu estou absolutamente encantada com o livro, porque, primeiro, ele logo no início dá-nos personagens com quem nós podíamos conversar, como estamos aqui a falar com os três. É mesmo, nós conhecemos aquela gente, depois faz referências a outras personagens que são que entram também na história, mas são até de outras gerações, que nós já cheirámos aquelas pessoas por alguma razão. São pessoas que nós já sabemos que existiram. Ele realmente constrói a personagem, mas constrói a personagem de maneira que o leitor sente que tem uma ligação com aquela personagem e quer saber o destino daquela gente. E, portanto, eu estou a ler aquilo e ele passa-se aqui a Lisboa, em Cascais, no Porto, em Berlim, depois na época da Segunda Guerra, com os nazis, e, em Berlim, e depois o Muro de Berlim, a separação. Assim, é complexo no sentido em que ele consegue juntar isto tudo. E vocês dizem-me, porquê é que está tão entusiasmado ali? O que eu mais me entusiasmo é que eu convivo com aquelas personagens e está-me a dar imenso prazer. E quando vou deitar, eu não gosto muito de dormir, tenho a dizer, vou para a cama, aborrece-me, tinha tanta coisa para fazer e agora tenho que ir descansar, mas vou com a ideia, tenho aqui este livro que me vai ajudar a entrar no sono, porque eu só o largo quando já não aguentar mais. Eu acho que para mim houve duas ilações que me ajudaram muito a mudar as relações que eu tenho com os livros relacionadas com esse livro, que é dá para ler vários livros ao mesmo tempo. Eu não sei se partilham esta opinião. Não, eu leio um livro que é um livro que eu ando a ler, só um, que é aquele livro que preenche-me. Neste momento é este que eu falo. Mas às vezes o livro é uma treta. Ao mesmo tempo. Mas eu depois leio outros mas é que isto liga para trabalho. E sim, para trabalho tenho muitos outros, está a ver? Mas há o livro que eu estou a ler, por gozo. Sim, é o livro principal. Tudo bem. Tem um principal, mas permite a entrada de outros. Não é? Depois leio outros. Exatamente. Nós agora escrevemos um livro sobre como é Pisco, foi o primeiro embaixador de Portugal na China. Tenho lido imensas coisas sobre aquela época. De historiadores. Tivemos uma ajuda preciosa do Rui Loureiro, que tem um livro magnífico sobre a presença dos portugueses na China. Conhece o fidalgos, soldados e mandarins. Parece-me que é assim um nome maravilhoso, publicado pela Fundação Oriente. É um livro magnífico que faz uma reconstituição do que é que foi o que eram as viagens, o que era a chegada dos portugueses àqueles portos, o que era a relação dos portugueses com pessoas que nunca tinham visto, mas toda essa ligação que nós tivemos e digo-vos, é muito desconhecida, é muito desconhecida. Empolgante, absolutamente empolgante. E aquilo ele é muito minucioso, portanto o que diz, é um grande historiador, o que diz porque tem fontes que comprovam. E isso, eu senti-me andar nos navios, está a ver, por ali, eu nunca fui a Malaca, tenho pena, eu gostava de ir a Malaca, fui a Macau, fui a Timor, fui a vários sítios, nunca fui a Ternate, onde o Camões também teve, não é? Mas gostava de ir também, mas nunca fui. Mas senti-me desembarcar em Malaca e senti-me com o Afonso de Albuquerque a ir falar com os chineses que lá estavam nos navios, está a ver? Mas isso é uma competência criativa também, não é? A capacidade para nós nos transportarmos a partir daquilo que eu acho que tem a ver uma coisa que é um... Eu acho que vai ter resultados piores no futuro. Quando se cresce a ler, o ler tem uma diferença muito grande em relação a outras formas de
quer conhecimento, quer entretenimento, que é tudo ali é a nossa imaginação, fica ao cargo da nossa imaginação. Quando nós vemos, até pode ser um documentário incrivelmente bem feito, um filme maravilhoso, estas séries fascinantes dos dragões e tudo mais, que até são muitas delas históricas, inspiradas na história da Inglaterra, por exemplo, como era o caso da Guerra dos Tronos. É tudo fantástico, são incríveis. Não há ali qualquer espécie de trabalho imaginativo da nossa parte. Acha que Nós não? Se a pessoa for imaginativo, mesmo assim consegue meter alguma sim, coisa. mas quer dizer, mas é mínimo, Mas, na nós verdade, sabemos como é que é o os livros é muito difícil. tudo está tudo em branco, É, está é tudo verdade. para nós Eu lembro-me quando eu adorei os livros do Harry Potter, foi assim o meu primeiro, assim, talvez a saga que eu me lembro de ler. Não li O Senhor dos Anéis, li-me de meter o despertador para ir ler. Está a ver? É isso que é o grande leitor. Não, mas é isso. Essa ideia quando nós dizemos. É interessante, porque eu, como eu estava a dizer, mete-me essa à frente, eu até fico com comichão. Há certas obras, e depois há outra coisa que é. Claro que é uma experiência Mas diferente. depois dessa O experiência. julgamento que eu sinto sobre o que é que eu vou ler. Mas agora não vai isso estar ninguém a ver se acabaste de ler os meias ou não podes não acabar também. Exato. Válido, não acabar. Mas eu acho que as pessoas, e eu coloco-me nesse papel, não é? Mas olha, sabes que o que falavas, essa ideia de quando muita gente diz assim, gostei mais do livro, quando são filmes, quando são livros que são muito importantes para nós e que vemos adaptados ao cinema, quando nós dizemos essa frase do gostei mais do livro, tem muito a ver com, porque nós criámos todo aquele universo, não é? E o filme ficará sempre aquém da nossa própria imaginação. Eu adorei, eu lembro-me de ler os livros e tinha o que estavas a dizer, a criatividade cá dentro tornou tudo aquilo real. Sim. Não é? A imaginação deu caras, deu formas às caras, deu cheiro. Construiu florestas, Tudo navegou em tudo lagos. tinha uma imagem. E eu lembro-me de, depois vieram os filmes e de facto houve um bocadinho essa distopia entre aquilo que tu criaste e aquilo que tu estás a ver. E é engraçado, a minha ex-namorada, eu tinha ela adorava o Harry Potter também, mas ela não via os filmes, eu dizia, pá, da altura vais ter que ver comigo, eu adoro isto, e ela dizia, não vou, porque eu tenho a imagem, eu já experimentei e não quero mudar essa imagem. E de facto, eu acho que os livros têm esse potencial, não é? Depois, depois contamina ao contrário, nunca mais vais deixar, vais para sempre ler aqueles livros com as imagens. E depois há uma outra coisa na leitura que é muito... não se deve impingir. Primeira regra, não se deve impingir livros. E a ideia de ter uma educação toda muito pautada por um programa quase... um programa de leituras, péssima ideia. Nós, no Plano Nacional de Leitura, quem escolhia os livros? O professor com os seus alunos. E eles é que iam ver o que é que queriam dentro ler. daquela lista ser uma coisa assim. Não, havia uma lista enorme, não é? E mais, aconselhava. Eu próprio tenho 2 livros. E a própria lista dizia que se não gostar de nenhum, escolha outro. Porque o que interessa é que eles gostem. E que seja adequado ao nível de leitura. Porque uma das outras coisas que acontece é que às vezes é um estilo fantástico, mas se as pessoas não conhecem ou o vocabulário ou aquilo que aquele vocabulário alude. Porque nós lemos e a imaginação trabalha como? Quando a nossa imaginação consegue reconstituir, com base no vocabulário e nas frases dadas pelo livro, alguma realidade. Se nós não temos nada que se relacione com aquilo que ali está, não conseguimos. E por isso às vezes até por exemplo, as crianças que estão no jardim de infância, elas olhar para um livro são capazes de imaginar. Porquê? Porque se tiverem uma vivência familiar, falam muito e têm muita experiência. Elas acham que estão mesmo a ler, não é? Isso. Se não têm, é mais difícil. E por isso é toda uma... A leitura tem muitos patamares e muitos estratos, é como se fosse uma cebola, tudo ali. E outra coisa é que ao ler cada vez melhor, a nossa forma de pensar muda. E conseguimos de usar o cérebro de uma forma muito mais eficiente. Não é só imaginação. Quando se faz a leitura, exige que haja um treino do cérebro para usar as zonas do cérebro que são mais adequadas para aquela atividade e nós nascemos sem isso pronto. Isso é quase o que se chama a criatividade, no fundo. Não, é quase que chama uma formatação do cérebro para que vai usar
até há umas lendas muito engraçadas que é como se fossem sinais e há sinapses que permitem ler melhor aqueles sinais, ligá-los a sons e os sons a conteúdos, a objetos de pensamento. Portanto, é a léxico. O léxico portanto, nós temos o significado, depois toda a parte do conteúdo da mensagem, e isso são pelo menos 3. É sempre um triângulo. E as pessoas precisam de ter isso mais ou menos, enfim, ter enriquecido para poder ler bem. Depois vão treinando e à medida que vão treinando, a própria leitura lhes vai dando mais elementos, mas não podem ser muita novidade cada vez. Tem que ser pouca novidade cada vez. Portanto, se numa palavra... Isto é que se faz a repetição. Exatamente. E se numa página, ao ver 2 ou 3 palavras que a pessoa não conhece, o que é que a pessoa faz? Tira por sentido. Agora vou dizer uma palavra que é da minha geração, marimba-se. Não se rala com aquela palavra e passa à frente, ou pergunta ao parceiro do lado o que é que isto quer dizer, como nós fazemos tantas vezes, ou antigamente no meu tempo às vezes ia ver ao dicionário se fosse mesmo muito, hoje vai-se ver à internet o que é esta palavra, e portanto a pessoa acaba por tirar, mas quem é que faz isso? Quanto muito perguntamos ao parceiro do lado, não é? E por isso não pode ter muitas palavras que impeçam que o texto seja... Às vezes acontece isso, eu, por exemplo, ler livros em italiano e espanhol também, para além de inglês e francês, que são línguas que domino melhor, mas o espanhol e o italiano nós não aprendemos formalmente, mas quase todos os portugueses conseguem ler livros em espanhol e italiano. E às vezes aconselho, sempre que se pode, ler um livro no original, não é? E às vezes fala um amigo ou uma amiga a dizer assim, este livro italiano é ótimo, não sei ler italiano. Sabes, vais ter que ler 10 primeiro até aquilo de facto é muito maçador a leitura lenta, quando nós pensamos nas palavras. Porquê? Por causa da fluência. Claro, não é? Massa nós muito. Temos a compreensão, mas nós conseguimos do ritmo. Muito, claro, e com a prática, agora li 10 livros de italiano, aquilo começa a ser uma coisa muito mais natural. Isto agora lembrei-me, o exemplo que é o equivalente de nós em adultos com uma língua estrangeira, que será com as crianças quando estão a aprender português. E o truque é sempre não estar a tropeçar em cada palavra que não conhecemos. Não vale a pena. 2 frases a seguir vais perceber e depois chegas ao fim e dizes, afinal, como é que eles morreram todos? Fazemos uma história melhor. Eles morreram todos de repente. Eu falo de mal francês. A minha mãe viveu em França 20 anos e a forma como ela me tentou ensinar a ler francês era dar-me os livros do Tintin. Sim. E o Asterix e Obelix, que todos os meus amigos gostam comigo que eu digo Asterix e Obelix, não digo Asterix e Obelix. Asterix e Obelix. Que eu sempre ouvi, mas recentemente com esta... E digo Tantan. Tantan, exato. Tantan e Milou. Mas eu recentemente com esta companheira com quem estive, ela falava francês e aprendeu a falar francês maioritariamente pela leitura e tentou ajudar-me a desenvolver a música também é um ótimo papel. Também, que era uma das coisas que ela dizia, claro, que de facto faz muito sentido. Sim. E que é isso que tu estás a trazer, não é? Quando tu te expões à língua de uma forma curiosa, mesmo que não entendas tudo, tipo, se não levas isso muito a peito, entre aspas, não é? Se estiveres confortável com a ideia, ela pôs-me a ler uns livros de... Como é que se chama aquela autora que faz de livros de crimes, de detetives? Agatha Christie? Exato. Mas era em francês, não? Não, mas se calhar era uma... Eu acho que era um em francês. Francês há uma Maigret, pode ser uma inspeção de Maigret. Já nem sei. Mas eu lembro-me de estar a ler a cena e daquilo ter alguns detalhes sobre como é que o crime estava supostamente a ser feito e eu pensar, bem, eu estou a perceber metade da mensagem, o resto eu tenho que... Inventar. Claro. E era um jogo divertido. Sim, é muito divertido. Eu agora, eu penso mais nestas, eu estou a ouvir com tanto interesse a Isabel e a sua enorme experiência e conhecimento em relação, sobretudo, a esta fase da aprendizagem. Verdade. Eu acho que apanho um bocadinho as pessoas nas coisas que vou fazendo e mais ou menos é contando histórias, que é o que eu gosto de fazer. Eu acho que apanho as pessoas numa fase depois da escola, ou seja, são os adultos que me procuram muitas vezes e dizem assim, há tanta graça ao programa, X ou Y, se eu tivesse tido um professor na escola assim, às vezes dizem isto. E eu acho que há ali uma certa, porque eu sou divertido, digo coisas divertidas e eu falo das coisas com muitos disparates no meio, mas eu acho que há ali um engano, acho que tem muito a ver com a nossa própria idade e a nossa própria experiência.
quando nós, se tu fores ler os Maias hoje, claro que já não és a mesma pessoa e tudo aquilo vai ressoar de uma maneira completa. Não leio. Não te metas nisso. Não te metas nisso. Não é. O que eu digo é, mesmo a história, a nossa bagagem, o que já lemos, o que já vivemos, os sítios onde já tivemos, em muitos dos sítios da nossa história de Portugal, por exemplo, que é o exemplo do que eu fiz agora há pouco tempo, nós já tivemos naqueles sítios, já tivemos no Mosteiro da Batalha, já tivemos no Palácio em Guimarães, no Palácio dos Bragança. Ganhamos todo esse mundo e então os nossos próprios olhos são diferentes. E por isso é que eu acho que, terminando a escola, e agora já somos adultos e temos 17 ou 18 anos, nós temos também responsabilidade de nos educar, de nos cultivar, não no sentido quase arrogante da coisa, não é? Verdadeiramente. Eu às vezes penso que pena alguém que não sabe, nem que seja um bocadinho, eu sou de letras, um bocadinho da astrofísica, de perceber as estrelas, onde estão os planetas. Eu penso muito, ou até as conquistas espaciais que vamos fazendo e os satélites, sou fascinado com isso, não sendo de letras, e penso tanto, não conhecer história, pode ser pela rama, não é? Não saber a história do sítio onde nós nascemos e vivemos, não conhecer um bocadinho do que está para trás, não conhecer os grandes clássicos, os clássicos são mentes brilhantes que nos deixaram essa herança, ou não perceber um bocadinho do céu, é não ter toda a experiência humana no seu completo. E isso faz-me pena no sentido que pena, estão a perder, assim, que pena. Não percam, não percam isso, porque é fantástico, é um manancial de possibilidades, não é? Pronto, que essa não se cansam de ler a dada altura. Nunca. E acho que leio todos os dias da minha vida mesmo. Nunca me canso. Também. Todos. Posso-me aborrecer de um livro que não estou a gostar. Isso eu não acabo. Eu amo os livros que não acabo. Eu acho que sim, a Agostina, eu li. Claro. Então, eu às vezes penso mesmo assim: não, estás a chatear. Às vezes, olha, há certos romances históricos. Falas com o autor. Olha, Isabel, estava agora aqui a contar esta história, não quero ver esta história. Mas agora vou-lhe dizer: há certos romances históricos em que a pessoa está a ler a história, quer saber o que é que aconteceu àquelas personagens, não sei o quê, e depois enfiam-nos com informação histórica porque o autor a tem e quer pô-la ali. Salta a parede. É martelo. E isso diz, mas porquê que eu quero estar... Não quero saber o que é que está a acontecer às personagens, não quero agora estar aqui. Porquê? Porque um livro bem construído é da narrativa que deve vir a exigência da informação. E não é porque o autor quer dar a informação que ela lá está. Não. Se é um romance, é o romance que deve ter a predominância. É o enredo do romance e a necessidade do romance é que exige que o autor ponha lá alguma informação para ajudar o leitor a reconstituir o contexto, não o contrário. Sim, porque certamente há aquela frase, há quem escreva para ter coisas para dizer e há quem escreva para dizer coisas. E é um bocado isso, não é? Não, mas é também a construção estrutural da narrativa, não é? Porque se a pessoa sente isto está-me aqui a impingir isto porque não sabia como é que havia de meter e depois de qualquer maneira, não pode ser, tem que ser. E já leram livros que nos deixaram desconfortáveis? Claro. Em muitos sentidos, sim. Agora, por acaso, lembro-me. Quer exemplos? Desconfortáveis, sim, que tratam realidades que são desconfortáveis. Sim, mas muito interessantes. Fascinantes. Agora lembrei-me do Afeganistão, os Mil Sóis Esplêndidos, por exemplo. Eu estou-me a lembrar do. Que é de relatos ou romances? É um romance, sim, é um romance. É uma história tristíssima de uma mulher afegã. Não quero fazer um spoiler, a vida dela não foi fácil e é muito, muito incómodo. Incómodo no tudo o que seja esse sofrimento humano partilhado no sítio onde nós estamos é-nos altamente incómodo e nós aqui do sítio do lado do mundo onde corre tudo mais ou menos bem, de vez em quando a gasolina. Agora nós estamos a viver um período. Bem, estamos já há bastante tempo, mas há uma guerra em curso, ou 2 ou 3, e nós ficamos muito preocupados que a gasolina aumentou 50 cêntimos, como se isso fosse Depois com as vidas das isso é missing the point, isso não é um problema. Claro, é terrível. Mas, portanto, deste lado do mundo, essas coisas também nos deixam desconfortáveis, não é? Ler um livro sobre certas realidades noutras partes do mundo. Eu acho que nós na vida vamos nos especializando em que tipo de literatura gostamos, porque não há tempo para ler os livros todos. E sou muito fascinado com a literatura asiática no seu grande conjunto de países.
Gosto muito de descobrir gente mais nova. Quando viajo, por exemplo, a qualquer país onde domino a língua, não é espanhol, ou francês, ou inglês, vou sempre procurar, vejo os anos dos autores e quando nasceram em 2000, por aí, que são pessoas que têm agora 26, 25 anos, quero conhecer o que é que as pessoas mais novas andam a escrever. Eu adoro saber isso. Até 80. Já não me leio a mim próprio. Vocês leem, como é que é o processo de escrita? Uma coisa que eu queria perguntar. Eu ia lhe perguntar sobre isso. Primeiro, como é que se escreve a meias? Segundo, tantas ideias. Ou seja, uma aventura nunca muda, mas depois o que tem em baixo muda sempre. Vocês quantos livros fizeram? Da aventura publicámos agora ao 69º. É que isso é muitas, ou seja, aquilo a dada altura podia-se misturar tudo. Podia já não haver muita mais coisa para dizer. Lá sempre, sabe o quê? Nós fazemos assim, o que é que vamos fazer? Como é que é o processo criativo de escrever a meia? Uma vai dizendo uma coisa, outra e vamos escrevendo à medida que falamos. Quando faz assim, não escrevem à mão. Escrevemos à mão. Escrevem à mão. Sim, à mão e depois passamos para o computador. Mas estão as duas a olhar para o mesmo papel? Mas a Ana tem a caneta, a Ana é que tem geralmente a caneta e depois mandamos. Então estão meio que a editar o texto uma à outra? Exatamente, estamos a editar o texto uma à outra. Vão completando. Mas temos o. É que não é muito usual, não é? Uma pessoa escrever livros a meias, tipo fazer uma música com a banda. Escrever a meia no sentido de escrever uma parte ou assim é mais comum. Exato, escrever um capítulo, escrever o outro. Muito fascinante. Sim. Nós temos primeiro, combinamos muito bem e fazemos, porque está a verdade, onde é que vêm as ideias? Nós pensamos, onde é que vai passar a história? Vai aqui, vamos lá ver. Vamos aos locais, fazemos um bocadinho tipo jornalista. Falamos com pessoas, observamos, tentamos captar ali o espírito daquele lugar. Nós agora fizemos uma história que se passa em 3 sítios, que é na Foz do Douro. Fomos lá falar com um senhor que é professor de mergulho e que foi mergulhador profissional, etc. E conversámos muito com ele sobre como é que ele fazia o mergulho, como é que era, como é que vinham recuperar, porque chama-se Em Busca do Navio Fantasma, a história. Depois fomos à Costa Nova para ver o navio Santo André e fomos ver, e depois nós adoramos a Costa Nova porque tem aquelas casinhas e depois, mas eu nunca tinha entrado em nenhuma casinha, tivemos a lata de pedir a umas pessoas que estavam lá a apanhar sol se podíamos ir ver a casa deles por dentro e deixaram. Só me lembrava do filme do Nani Moretti, lembram que ela era realizador de cinema e deu-lhe na cabeça. Eu queria ver as casas do homem, foi dizer que queria que a casa dele era ideal para o filme, podes ver, e entrava nas casas todas, mesmo uma maluqueira. Depois fomos... Já agora como é que são as casas da Costa Nova? Aquela que nós vimos era linda, porque estava muito bem arranjada, tudo com muitas referências marítimas, com coisinhas, era muito bem aproveitada, depois estava muito bonita, a casa toda ela, as cores, tudo era... Portanto, tivemos sorte, se calhar há outras que não estão tão boa, mas aquela era mesmo muito bonita. E depois fomos ainda à Póvoa de Varzim, falámos com a comandante do Porto da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, que é uma senhora, e ficámos muito contentes. Eu pelo menos sou muito feminista e fico muito satisfeita por ver que a nossa sociedade evolui no sentido de há atividades que tradicionalmente não eram muito de mulheres e que as pessoas estão ali a fazer o trabalho com toda a capacidade que têm, é ótimo. E pronto, e depois juntámos as várias coisas e depois fazemos um plano muito detalhado, depois vamos escrever, o plano é um dia, mas mudamos e vamos fazendo assim, depois fazemos os diálogos, vamos escrevendo as peripécias. No outro dia estava a fazer uma conversa online com os alunos de Luanda. Isto também é muito engraçado, nós agora fazemos sessões online com escolas de outros continentes. E eu disse peripécia e eles ficaram assim a olhar. E está a ver, eu estava do lado de cá em Lisboa e eles em Luanda. E eu disse, vocês não sabem o que é peripécia? Nem na cara deles que eles não sabiam o que é peripécia. Não sabiam. Então eu digo-lhes o que é. Disse. E depois... E agora dizem todos em cor peripécia 2 vezes e eles disseram. Não é uma palavra. Não é uma palavra e não é fácil dizer. Peripécia. É gira, é uma palavra gira, já não se usa. Usa. Talvez não seja. Tem alguma palavra favorita? Não, eu gosto tanto. Gosto muito, mas eu adoro a sonoridade, as palavras que nós herdamos do árabe. Portanto, finalmente as têm o AL, não é? Eu adoro guitarra. Eu não sei.
Não serve para muita coisa, senão para Acho que é estender a imenso. roupa. E para pôr o bacalhau de molho, que é uma parte cultural importante. Acho que não é lindo? Alguidar é incrível. É bonito, as palavras em A são muitas, água, A água é vida. Mas eu gosto de todas as palavras. por igual. Não gosto, acho que as palavras, que é a língua de facto é um instrumento Mas há umas tão palavras tão extraordinário. tristes. Eu gosto da palavra Estás a ver? Australopiteco. E É o A. Picantropos, gosta? Como é que é? Australopitecos e logo a seguir, a mim por associação, Pitecantropo vem era o bem- Pitecantropos. O que é o Pitecantrocos? Piteco é macaco, antropos é homem. É na transição do macaco para o homem nessa evolução Quem da usava espécie. muito é o Capitão Haddock, usava muito esta palavra para insultar Pitecantropo. pessoas. Sim. Vocês se lembram, ele usava um léxico cheio de palavrões que no fundo não eram propriamente poderiam ser, palavrões. É. Incrível. Como é que é o teu processo criativo de escrita? Porque uma coisa que estávamos a falar em off é que eu estava a comentar que escrever para mim, apesar de ser uma coisa hiper libertadora, eu acho que é um exercício criativo que mais me esvai, emocionalmente, no bom sentido, mas consome muita energia. Tu estavas a dizer que não. Sim, eu escrever, depende do que eu estou a escrever. Por exemplo, Vamos Todos Morrer, fiz aqueles 6 anos na rádio, era diário, escrevia os meus textos, mas aquilo acaba por ser um bocadinho formulaico. Eu não tenho formação jornalista, mas acho que aquilo foi mais ou menos o que os jornalistas fazem. Tem um princípio, meio e um fim, e o resto era preencher com a história daquela pessoa. Isto eram biografias diárias de pessoas que tinham morrido, que faziam anos naquele dia que morreram. O trabalho de pesquisa é outro, né? Lia, via, aprendia, e depois o escrever nessa parte era uma coisa, ganhei prática com 6 anos e era uma coisa relativamente fácil, como um jornalista escreve em pouco tempo um artigo, se tiver de fazer qualquer coisa que tenha acontecido 5 minutos antes, não é? Quando escrevo outras coisas, tenho menos preparação, ou seja, a minha preparação é interior, é o tédio, é a reflexão, é olhar o vazio, e não é uma escrita que seja tão planeada. Eu escrevo quase por instinto, não é? Vou escrevendo e fui aprendendo na vida e também lendo o que os escritores dizem, que é aquela história do talento tem que nos encontrar sentados à secretária, não é só esperar, tu espera ficar inspirado, não é? A inspiração não é o talento, a inspiração tem que, claro. E então tive que aceitar esta coisa que é um bocadinho dura, que é a escrita de um livro vai ter 2 ou 3, 4, assim já é incrível, momentos de êxtase literário, quando nós sentimos aquela uma coisa que é superior às nossas forças e que aquilo começa a ser uma coisa mesmo incrível. O resto é quase palha no sentido, não é palha, mas nós queremos ir do lado A para o lado B, para o lado C, para o lado D, e há muita altura que estamos só a fazer a história desenrolar-se, seguir, não é? Por isso é que estou há 10 anos para dar por finalizado o meu primeiro romance, para grande desespero de mim. Há 10 Eu anos. evito. Mas há 10 anos a escrever um livro. Quer dizer, vou escrevendo livros, sobretudo com estes temas de história. O romance é uma coisa que me tem uma espécie de bloqueio de dizer agora está suficientemente bom para ser publicado. Até que eu tenho que começar a chegar à conclusão que se eu continuar à procura da perfeição na minha cabeça, isso nunca vai acontecer. O drama de ler muito, para quem escreve, é que sabemos exatamente quando as coisas estão bem feitas. Mas voltas atrás Dá para enganar nós e próprios. lês e fazes, escreve. Muito. Eu tenho dúvidas em relação, não é bem à qualidade, mas é a limar aquilo. Eu sempre acho, eu sei fazer melhor, eu sei como é que isso se faz melhor. Ainda não me soa bem, leio alto, porque ler alto ajuda também à fluência de quem vai, quando se vai ler, não é? E depois tenho outra dúvida, que isso já tem a ver com o mundo em geral, e já trato em psicoterapia, que é estar sempre a questionar a pertinência do que nós continuamos a fazer todos os dias, quando o mundo está um sítio tão certo. Isto já estamos a entrar noutra linha, mas questiono mesmo, tipo, que pertinência é que tem agora os restos de Portugal. É uma luta diária, acordar e dizer, não, isto ainda é importante e as pessoas também querem saber e querem ler. Mas ser importante e importar-nos são duas coisas diferentes. Depois aqui mais destruído. É verdade. Não, é importante isso. Mas nós podemos importar-nos com coisas que Mas não é são tão diferente. globalmente É tão importantes, mas que para nós têm significado e para outros também têm. Não é que isto é importante, mas já não é importante para mim. Pois. O que é que a Isabel ainda escreve?
livros de uma aventura, já lá vão, agora falham umas contas bem. Diz 20 que é para ser. Tens 15 anos, já lá vão 15 anos. Não, 42. Eu gosto, nós gostamos muito de fazer essas histórias. Temos sempre com ideias para elas e, portanto, não há motivo para pararmos, não é? Portanto, é uma coisa que nos dá prazer. E, portanto, e depois Eu continuamos acho que o impacto deve ser muito importante. Cara, não vamos transformar isto num elogio, já fiz 200 elogios à Isabel, nunca são poucos, porque eu sei, isso talvez não seja uma parte tão conhecida do grande público, ou se calhar até quer a Isabel, quer a Ana, depois passam o resto do tempo quando não estão a escrever, que deve ser muito pouco tempo, quando não estão a escrever porque tem uma produção gigantesca, a visitar os alunos, a ir às escolas. Nós trabalhamos praticamente todos os dias as duas, todos os dias. Isso é muito fascinante. É muito bom porque, pá, eu tenho esta idade que tenho 75, e o facto de ter isto, eu sei que tenho sempre que fazer, e isso é tão estimulante eu não digo da sobrevivência, mas até do desenvolvimento. Será que uma pessoa com 75 anos pode falar do seu desenvolvimento? Pode. Eu sinto que este trabalho me desenvolve permanentemente. E é uma coisa que enriquece e que, ainda por cima, é bom, porque os outros gostam, inspira, lê quem quer, não estamos a impingir nada, estamos a pôr-nos à disposição de quem se interessar pelo que fazemos, por isso continuaremos. Claro, nós fazemos muitos outros livros. Nós agora fizemos uma coleçãozinha de livros que só estão na internet para os miúdos que ainda só leem algumas sílabas. Histórias completas, só com algumas sílabas. Foi um desafio. Só com palavras com poucas sílabas, é isso? Sílabas, sim. E portanto, são muito ilustrados, não é? E depois com balões, e os primeiros é só balões, e os últimos são 3 para cada nível, com linguistas que nos deram as sílabas que eles aprendem em primeiro lugar no primeiro ciclo, no primeiro ano do primeiro ciclo. Isto para quê? Para quando começam a aprender a ler, que é um trabalho difícil, ter qualquer história para ler, não é? O gozo de ler uma história completa. Eu já sei ler uma história completa. Pois, porque às vezes propõe-se a ler um livro e ainda não aprende e portanto é para realmente nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso. Eu acho que o nosso tempo, entretanto, está a chegar ao fim, deve estar a tocar para sair, não tarda nada. Tens uma consulta racha inteira. Olha, está a tocar, as pessoas estão a mandar ir para o recreio. Há escolas onde já não toca. Exato, pois, agora não sei o que é um toque. Por acaso, eu acho que na faculdade, pelo menos o quarto de hora académica, é das piores coisas que foi instituídas neste país, que é o hábito, está tudo bem, chegaste 15 minutos atrasado, tudo. Eu queria-vos perguntar uma coisa, se vocês pudessem voltar atrás do tempo e falar com a vossa criança que andou na escola, com tudo aquilo que vocês hoje sabem sobre escrita, sobre aprendizagem, sobre ler, que mensagem é que me dão a vocês próprios? Eu dizia assim. Continua. Não, eu dizia assim. Não mudes nada, como é que vai correr mais bem. música. Eu tenho uma pena de não ter aprendido mais música. Quer dizer, tive algumas lições de piano, aquelas coisas. Eu adoro música, adoro. Ouço muito, todos os dias, vou muito a concertos, leio livros. Há bocado, quando perguntou um livro que tem, por exemplo, eu li aquele do Julian Barnes, que é a vida do Shostakovich. Foi terrível. Só para quem está a ouvir este episódio e estás a sentir burro, eu estou-me a sentir burro desde o início. Mas conheço mesmo desses atores. Mas tem aqui milhões de Aliás, eu nem sugestões de leitura. nem percebi o nome, eu achei que estava a chamar um nome ao U. Julian Barnes é um Shostakovich é um compositor russo. Incrível. Você sabe cantar a valsa? Vê como você conhece Shostakovich. Isso eu conheço isso, um filme do programa da Antena 2 do Luís Caetano. É um bocadinho inquietante esta valsa, não é? É muito. Muito inquietante. Ele teve uma vida terrível. Na União Soviética. E eu, a acompanhar, tinha um amigo que me dizia assim: o Shostakovich, porquê é que ele não emigrou? Eu dizia sempre, porque se calhar tinha medo que fizessem alguma coisa à família. Foi terrível aquele período para os criadores na União Soviética. E obrigado a espartilhar-se numa determinada, um determinado esquema que não o deixavam. Bom,
Esse, por exemplo. Mas houve outros livros que me custou ler porque admirava muito a pessoa e depois ver como é que ele viveu. O que é que, e o Julian Barnes fez um romance muito interessante sobre a vida. É um romance meio biográfico. Agora, por acaso, não me consigo lembrar como é que se chama o livro, mas é fácil de encontrar. Chama-se o que é do mundo, não é? Não sei também no seu livro. Não olhem para mim, que eu não E tu, o que é que dirias à tua versão? Gosto muito de voltar atrás. Sim, gosto muito de voltar atrás e dizer que vai correr. Porque às vezes não parece, não era óbvio que fosse correto. Mas eu ainda queria dizer mais uma coisa, porque eu vinha com esta fisgada para dizer aqui no programa que era sobre educação. Eu tenho muita pena que não haja mais música no nosso sistema educativo, mais música à escolha, tal e qual como deve haver leitura à escolha, deve haver música à escolha, os meninos aprenderem música, trabalharem com música, haver bons professores de música, inspiradores, porque é o mais importante na educação, é inspirar. E outra, também vinha com duas. Agora aprovou-se o Orçamento de Estado, o último orçamento, que ia haver educação física no primeiro ciclo. E eu estou muito atenta a ver se realmente porque a educação física também é muito importante. As pessoas, o desenvolvimento passa por todas as dimensões do ser humano. E a nossa escola ainda é muito académica, não é? Muito precisamos de educação física no primeiro ciclo, de educação física por quem saiba de trabalhar com as crianças. E eu tive a sorte de ter desde os 4 anos. Estou muito grata aos meus pais por me terem pela via do meu pai, cofundador do ginásio do Atlético Clube de Alvalade. Andei lá desde miúda e estou muito grata. Ainda hoje de manhã fui à ginástica. Muito bem. Então, já sabem, desporto, leiam, música, se quiserem, bebam muita água. E ponham um casaquinho mais nas costas, já se sabe que isto à noite arrefece, são bons. E o ar-condicionado também. Isabela, obrigado. Muito divertido, obrigada.